Tour de France 2020, primeira etapa aqui no calor da emoção, assistindo ainda. Na verdade, terminou a etapa nesse exato momento com a vitória do Alexander Kristoff. 156 quilômetros, tinham duas montanhas categorizadas, uma primeira etapa atípica para um Tour de France que com certeza vai ser atípico. Algumas impressões gerais. Eu estava assistindo uma entrevista com o Tom Dumoulin e o Primož Roglič, da Jumbo-Visma. Primož Roglič, ele é um dos favoritos. Durante a entrevista, eles comentaram sobre a comunicação entre a organização e a equipe, sobre uma possível interrupção do Tour de France em algum momento, se os casos ou se algum órgão de saúde ou se acontecer alguma movimentação política, enfim. Não está descartada a possibilidade de que o Tour de France pode ser interrompido. Eu vou colocar... Enfim, tiveram vários tombos, eu vou colocar as fotos, infelizmente eu não vou usar a imagem porque outro dia eu fiz um vídeo que já cortaram o vídeo, eu nem consegui colocar no ar, porque era para falar sobre o Tour de France, mas já acharam o meu canal de novo. Eu não sei se alguém está me denunciando, o que está acontecendo. Mas eu não quero confusão, não quero fazer esquema nenhum, então eu vou falar sobre a etapa colocando as imagens. Então tem muita pressão. Além da pressão da situação que todo mundo está atravessando, ainda tem a questão, é claro, de ser um ano atípico, condicionamento físico totalmente diferente entre os atletas, pouca oportunidade de poucas competições, então é uma chance maior para você conseguir conquistar a camisa amarela, mas daí você tem que assumir mais risco. As equipes que elas não querem só ter a camisa amarela, as equipes que querem terminar com a camisa amarela, os caras têm que administrar risco, e quando você coloca esses diferentes objetivos dentro de um mesmo pelotão na primeira etapa, é algo que é muito difícil de ser controlado. A gente precisa lembrar disso. No Tour de France existem... Isso aqui foi o momento que o Julian Alaphilippe... Julian Alaphilippe escorregando. Aqui foi o Andrei Amador, da Ineos Grenadier. O Sivakov caiu de novo. Um monte de tombo. Daí você imagina, aqui esse aqui é esse é o Andrei Amador, eu acho, ou o Sivakov, indo para o carro médico. Se eu for ficar mostrando, tem vários tombos. Outro tombo. Enfim, desculpa, vai ficar bagunçado, né? Daí é o seguinte, a gente tem que lembrar que dentro do Tour de France existem vários objetivos, além da camisa amarela. Tem o mais combativo, o mais jovem, rei da montanha, e o sprintista, ganhar a etapa, aparecer na fuga, e são quase 200 ciclistas com objetivos distintos, com preparação física distinta, dentro do mesmo pelotão e tentando conviver ali, gerenciando o risco. Esse foi um momento em que o Miguel Angel Lopes, olha o drift que ele dá, ó. Quer ver? Ó? Olha lá, ele escorregou, ó, pum. Ainda bem que não foi muito forte, ó. Quer ver? Será que vão bloquear meu vídeo porque eu estou mostrando assim? Bomba! Esse foi mais um dos tombos aqui, um momento que o Primož Roglič pedindo para Astana dar uma segurada no ritmo. Puta, tem um monte de tombo. Então é o seguinte, daí começou a etapa, 156 quilômetros. Quando tudo estava bem, no começo da etapa, né, nos primeiros 50 quilômetros, já tinha atleta sofrendo. Quando tudo estava bem, o ritmo estava forte do pelotão, um circuito bem técnico, várias curvas fechadas, daí eu até tirei a foto, eu vou colocar na hora da edição, tem uma parte que é uma curva bem fechada, os caras colocaram um colchão de proteção, só que o muro é dessa altura, né, tipo, da altura do joelho, da canela do ciclista, ou seja, se ele bater no... Não é ele que vai bater, ele vai bater o tornozelo no colchão de proteção e vai passar por cima da barreira. E daí vem aquele negócio de segurança que é extremamente complicado, porque essas estradas, elas são centenárias, né? Muitas vezes não tem calçada, não tem guarda, não tem nem lugar para colocar proteção. Então é realmente bem complicado, os caras têm que administrar ali o ritmo. Mas já tinha ciclista sofrendo, então isso mostra que se fosse uma etapa normal, sem chuva hoje,
provavelmente nós teríamos vários atletas que sobrariam do pelotão simplesmente pelo ritmo. Porque a gente tem atletas que estão numa ótima forma física já no primeiro dia e tem atletas que estão tentando construir essa forma física ao longo do pelotão. Então, por enquanto, o pelotão vai ser extremamente nervoso, com diferenças de condicionamento físico. Talvez isso só seja amenizado no meio da segunda semana. Mas essa primeira semana, com certeza, vai ser extremamente nervosa. Eu estou tirando o print aqui do pódio do Alexander Kristoff. Quando começou a chover, já faltava 100 km, 90 km para o final. Daí começaram vários tombos. E os tombos, eles não eram porque o pelotão estava nervoso, não era porque alguém estava abusando, pelo contrário, é porque estava extremamente escorregadio. Sabe aquela chuva que não lava o asfalto? Você fica com o asfalto molhado, aquela superfície mais escorregadia. Então, assim, não é a chuva que consegue tirar toda a poeira, o óleo do asfalto. Fica tudo aquilo acumulado e passa a ser praticamente impossível conseguir ficar em cima da bicicleta. Então começaram a acontecer vários tombos. O que me chamou a atenção foram os 2 tombos da Ineos Grenadier, que foi do Sivakov, Andrei Amador, principalmente do Sivakov e do Andrei Amador também. O Andrei Amador seria o motor diesel nas subidas, né? E o Sivakov seria o braço direito nos momentos mais nervosos, os últimos quilômetros da subida, junto com o Egan Bernal. Se envolveu no tombo hoje, não foi grave, mas é aquela história. O cara ralado, não consegue dormir direito, não consegue fazer massagem. A gente nunca sabe o que é não grave. Da Ineos Grenadier teve esses 2 tombos. Mais tarde, o George Bennett, da Jumbo-Visma, ele se envolveu em 3 tombos. E ele parecia que estava bem frustrado. Logo no primeiro tombo, ele abaixava a cabeça, tipo, meu, não acredito, primeira etapa, o que eu tô fazendo aqui no chão? Daí o cara caiu de novo e caiu de novo. Então ele estava realmente bem frustrado. Outro cara que caiu exatamente, né? Existe o neutralizado 3 km da chegada. Então todo tombo que acontece a partir de 3 km da chegada, todo mundo chega com o mesmo tempo. Isso porque a briga pelos sprints é muito nervosa, então os caras que estão lutando pela classificação geral não querem se envolver em risco. Quando entra nos 3 km finais, vai meio que todo mundo junto. Se tiver tombo, tá neutralizado. E teve uma queda exatamente faltando 3 km. Quem se mostrou extremamente frustrado foi o Thibaut Pinot. Ele caiu, ralou um pouco, a princípio não é nada grave, mas de novo, olhando a forma como ele estava pedalando, ele olhou várias vezes para o punho, para a mão dele direita. E ele não estava segurando com a mão direita no STI. Ele estava meio que só apoiando. Então assim, a gente nunca sabe. Se o cara quebrou o dedinho, se o cara bateu, o cara vai ficar 21 dias segurando o guidão. Então tem um incômodo, um punho que tá inflamado, não sei o que, é um saco. E ele tava bem frustrado com essa história. Outros caras que se envolveram, o Miguel Angel Lopes naquela escorregada, teve um outro atleta da Jumbo-Visma, enfim, tiveram vários tombos. E quem tava na frente, que já mostrou que é a equipe que vai controlar o sentido do pelotão, que vai influenciar o que o pelotão tem que fazer, sem dúvida nenhuma é a Jumbo-Visma, principalmente com o Tony Martin. O Tony Martin, ele foi o capitão do pelotão ali. Ele falava com todo mundo, chamava, conversava, fazia assim com o braço, galera, vamos diminuir. Para quem não conhece o Tony Martin é um dos maiores vitoriosos de contrarrelógio, que é a especialidade dele. Ele foi, se eu não me engano, 4 vezes campeão mundial de contrarrelógio, além de outros vários títulos. E de 2, 3 anos pra cá, ele realmente vestiu a camisa de super gregário, porque não é fácil você sair de uma posição de ser campeão mundial para ser gregário. E eu acho que de 2 anos pra cá ele realmente falou assim, se eu for ser gregário, então eu vou ser um dos melhores do mundo. E é isso que ele tá fazendo ali no pelotão. Ele que controlou o pelotão, etc. Então ele é o grande capitão do pelotão. Agora o grande general é o Primož Roglič. Primož Roglič que foi lá, conversa com o Rich Porte, conversa com esse, conversa com aquele, conversa com o pessoal da Ineos, vai lá na frente para conversar com o pessoal da Astana, tipo, galera, segura aí, tá chovendo, um monte de gente caindo. Então tem toda essa situação. O que deixa isso mais nervoso, eu tô mergulhando um pouco nisso para tentar, pro pessoal que não acompanha muito da estratégia, o que é legal, eu vou mergulhar um pouco nessas sutilezas, porque eu acho que é isso que faz diferença na hora de assistir o ciclismo.
começou a chover, tiveram várias quedas, mas muitas quedas. Eu citei algumas. E daí o que acontece? Alguns ciclistas estavam lá atrás tentando se reconectar. Esses ciclistas que tentam se reconectar, eles se desgastam mais. Se o pelotão continua forte, o cara se desgasta ainda mais. Como era uma questão de segurança, acho que os atletas chegaram num senso comum de falar assim, vamos diminuir, porque isso diminui o risco pra gente e também facilita para os caras chegarem lá atrás. O que aconteceu foi que nesse momento tem os caras que treinaram para andar forte na chuva e eles querem assumir mais risco. E talvez uma dessas equipes fosse a Astana. Né? Então a Astana, no momento que estava todo mundo meio ali, eles não atacaram, mas eles foram ali para frente e falaram assim, meu, a gente não tem ninguém lá no fundo. A Ineos estava com 2 caras atrás. A Jumbo-Visma estava com 1 cara atrás, tentando se reconectar com o pelotão. Eles falaram assim, meu, vamos dar uma forçada, que a gente não vai ficar aqui esperando. Né? Só que eles tiveram que pagar com o próprio atleta deles, eles assumiram um risco, mas o próprio Miguel Angel Lopes, eu acho que foi o Miguel Angel Lopes, não tenho certeza, mas ele saiu na curva, então realmente estava muito perigoso, daí todo mundo voltou e os caras foram meio que passeando, até os 15 quilômetros finais, daí eles começaram a colocar um ritmo mais forte, faltando 3 quilômetros, queda de novo, um monte de gente envolvida, até onde eu sei nesse momento ninguém abandonou. No sprint final, todos os grandes nomes, então foi o Christoph, eu vou colocar a imagem da classificação para vocês, mas o grande vencedor foi o Christoph. Eu acho que o Peter Sagan chegou em 4º, 5º. Peter Sagan, ele é o cara que faz 7 anos que ele usa a camisa verde, a gente vai falar mais sobre isso, então ele é o grande estrategista da camisa verde. Ele não é necessariamente o cara que ganha mais etapas, mas ele é o cara que acumula mais pontos ao longo da etapa. Eu acho que é isso, ó. Aqui, ó, mais tombo. Se for contar todos os tombos que tiveram, aqui foi o Sivakov, eu acho. O Sivakov também caiu 2 vezes. Aqui é uma câmera que eles estão colocando em alguns ciclistas. E é isso. Alexander Christoph com... Olha lá, acabou. Acabou, hein? Acabou, galera? É isso. Transmissão encerrada. Se vocês acham que esse formato é muito confuso, que eu vou me empolgando aqui vendo as informações, eu confesso que durante o Tour de France eu tenho dificuldade de manter uma cronologia de pensamento, porque conforme eu vou falando, vem passando coisas que eu acho que são relevantes, mas talvez para algumas pessoas fique confuso. Então, sintam-se à vontade, mas de novo, isso é um bate-papo do que é a etapa, não é um resumo técnico que eu vou ficar narrando o nome de todo mundo, quantos segundos e etc. É uma conversa pós-etapa, certo? Eu acho que é isso. Não, nem percebi que estava 17 minutos falando. Abraço, galera. Tchau.